E o nosso tema hoje, festa para a alma. É bom receber convite para uma festa. Eu acho que a maioria gosta de ser convidado para festas. O problema são os convites que nós recebemos. Eu vou elencar aqui para você alguns convites, que tem uns convites nada a ver. O primeiro convite que eu quero falar com você, e você deve começar a identificar situações e personagens, é o convite educado. O convite educado, ele é assim: passa lá em casa. Acabou. Nunca vai ter essa visita. O cara cumpriu a função dele, é o convite educado. Tem o convite simpático. O convite simpático, ele é assim mais ou menos: cara, passa lá em casa. Nunca vai acontecer. Ele só é simpático. Tem o convite político. O convite político é assim: cara, como a sua agenda é difícil, você nunca vai lá em casa. Acabou. Nunca vai acontecer. Quem está rindo ou faz esses convites, ou está lembrando de gente que faz esses convites. E tem o convite que para mim ele é o campeão, ele é o pior de todos, é o negativo. O negativo é assim: você não gostaria de ir na minha casa? No próprio convite, o cara já está falando o desejo dele. Ó, não vai. E gostaria, um negócio assim, complicado. Aí quando surge um convite bom, é do mundão. O cara chega e fala assim: brother, já comprei os ingressos, você não precisa gastar nada, essa noite vai ser demais. O problema é que a gente vive num contexto de convites pífios, de convites complicados, para festas complicadas, convites que mexem e cansam a nossa alma, porque a gente começa a lembrar de como nós estamos vivendo no meio de uma geração cansada. Pessoas que já se cansaram das juras de amor que foram feitas e que não acontecem. Pessoas que estão cansadas de amizades utilitaristas. O que é uma amizade utilitarista? Enquanto você é útil, você serve. Enquanto você tem utilidade, ok. Quando terminar a sua utilidade, cara, esses amigos batem em retirada. Nós estamos cansados de ouvirmos, de testemunharmos, de assistirmos discursos eloquentes, discursos bons, usando de forma muito correta, eu diria, manuseando bem a Bíblia, mas praticamente não vivendo esta Bíblia. Isso tudo cansa. Isso cansa a gente. E a gente vive numa geração, num contexto, conflitos e crises e notícias que trazem fadiga, que trazem cansaço para mim, para a família, para a igreja,
para você. Mas a proposta é falar de festa para a alma. Porque o problema dessas fadigas e desses cansaços que eu falei é que, se você prestou atenção, trata-se de festa para o corpo. As juras de amor que não são cumpridas, as amizades utilitaristas, os desempenhos eclesiásticos que deixam a desejar na praxis, na prática do que a palavra diz, isso tem a ver com festa para o corpo. E festa para o corpo gera cansaço. E o cansaço do corpo atinge a alma também. A gente cansa. Baladas cansam. Happy hours cansam. Eventos empresariais cansam. E todas essas situações e cenários que eu estou te falando, a gente vive num mundo doente, obcecado, caído e fanatizado por sexualidade. Todos esses ambientes estão contaminados por uma sexualidade doentia e avessa ao que a Bíblia diz. Isso tudo cansa. Portanto, festa para o corpo, nos mais diferentes cenários, tem bastante. O mundo oferece, a sociedade oferece, mas eu quero propor para você festa para a alma. Mas pastor Ed, como é que eu vou participar de uma festa para a alma se a minha alma está tão cansada? É exatamente por isso, por causa da nossa estafa emocional, psicológica, social, espiritual, que eu entendo que nós precisamos de uma festa para a alma. Te convido a ficar em pé. Evangelho de Mateus, capítulo 11. Em nome de Jesus, os versículos 28, 29 e 30. Vinde a mim, todos vós que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos darei descanso. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, pois eu sou manso e humilde de coração, e encontrareis descanso para as vossas almas, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Feche seus olhos. Santo Deus, toda honra, toda glória e todo louvor sejam dados somente a Ti. Obrigado, Pai, por essa hora. Obrigado por essa família da fé, por essa comunidade. Pai, em nome de Jesus, perdoa os meus pecados, a fim de que os meus pecados não interfiram na exposição da Tua palavra, mas fala com poder, fala com carinho aos nossos corações. Em nome de Jesus eu oro. Amém. Todos podem se assentar. Essa fala de Jesus, ela acontece no contexto de uma campanha de pregação que ele estava fazendo durante alguns dias na região da Galileia. Essa fala de Jesus acontece mais ou menos ali no ano 31. O único escritor que registrou essa fala de Jesus foi Mateus. Mateus, ele havia sido um cobrador de impostos. Portanto, Mateus, ele é impactado com essa fala, porque Mateus sabe o que aquela geração estava enfrentando. Mateus, ele conhecia de perto, não apenas de ouvir falar, toda a opressão que sistemas da época colocavam sobre os ombros, sobre o corpo, sobre a vida da população. Ele conhecia toda a opressão do sistema romano, tanto político quanto econômico. Ele conhecia
todo o sistema religioso judaico que atribuía perdão de pecados, atribuía salvação em troca de muito e muito sangue, de bodes, de carneiros, de touros, de pombas, sacrifícios incessantes. Portanto, Mateus, ele conhece o estado emocional, o inconsciente coletivo da sua época, como essa geração sofria, como essa geração ansiava por um Messias. Portanto, quando Mateus ele toma conhecimento, quando ele tem essa palavra, esse convite de Jesus, com certeza os seus leitores primários, os seus primeiros leitores, assim como ele mesmo, é impactado por Jesus. Vinde a mim. João 14,6. Jesus respondendo para os discípulos: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Portanto, Jesus, quando ele fala vinde a mim, ele sabe que ele é a única alternativa para a cura daquele momento. O mesmo evangelho, João 6,35. Eu sou o pão da vida. Aquele que vem a mim nunca terá fome, e aquele que crê em mim nunca terá sede. Portanto, o vinde a mim de Jesus, ele me chama, implica que eu preciso crer, eu preciso confiar. Hebreus 11:6. Sem fé é impossível agradar a Deus, porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe. Vinde a mim. Vinde a mim quem? Todos vós que estáis cansados. A palavra cansado aqui no texto, no verso 28, ela tem o significado de labuta, tem o significado de trabalho extenuante, de trabalho incessante. Todos vós que estáis cansados e sobrecarregados. Os sobrecarregados têm o significado de carga excessiva. Carga é algo de fora, carga não é algo que eu tenho dentro de mim. Carga é um peso que eu tenho que carregar. E sobrecarregado diz de uma carga que eu não tenho forças para suportar e carregar sozinho. Então Jesus ele fala: vinde a mim, todos vós que estáis cansados e sobrecarregados. Cansados e sobrecarregados, labuta, carga excessiva por conta de responsabilidades, compromissos, dívidas, acordos, contratos, tratos, alianças, promessas, relacionamentos. Ninguém escapa. Vinde a mim todos vocês que estão cansados e sobrecarregados. Eu tenho conversado, eu tenho atendido, eu tenho acompanhado muitos pais cansados, jovens cansados, esposas cansadas, maridos cansados. Pasmem, crianças cansadas, porque se sentem abandonadas por pais ausentes, pais que moram no mesmo CEP, no mesmo endereço, mas não tem tempo para elas. Eu já orei por criança que veio pedir oração por um croques. Orar por um croques, ok. Mas parte o coração quando chega uma criancinha na fila no final de um culto. Pastor, ora pelo meu pai, pela minha mãe.
eu não estou mais reconhecendo a minha casa. Isso dói na alma. Isso dói na alma. E Jesus aqui, ele olha para aquela geração, para aquela multidão tão oprimida, tão espremida, tão esmagada. Vinde a mim, todos vós que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos darei descanso. Eu sei que tem muita gente orando, pedindo um milagre. E eu não preciso tentar adivinhar, num grupo desse tamanho, no atual quadro político que nós estamos enfrentando, eclesiástico, espiritual, social, emocional, certamente nesse grupo tem gente orando, tem gente clamando, tem gente batalhando em oração, tem gente aguardando um milagre, uma bênção, um escape, uma solução. Tem gente que gostaria de ouvir hoje assim: ó, é segunda-feira, viu? A porta vai abrir, a bênção vai chegar e pá, resolveu. Mas eu quero te desafiar a ouvir essa palavra de Jesus no convite dele. Ele está dizendo que ele vai dar descanso. Descanso. Eu preciso, você precisa, nós precisamos de descanso. E como é que ele vai dar descanso? O versículo 29 responde: tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, pois eu sou manso e humilde de coração. Poxa, Jesus fala que vai dar descanso, e a primeira coisa que ele fala na sequência é: tomem o meu jugo. Jugo, no Velho Testamento, simboliza sujeição e opressão. Quando você chega no livro do profeta Jeremias, no capítulo 27, de 2 a 22, a palavra jugo aparece, logo no versículo 2. E ali o profeta está falando para a nação de Israel: vocês se sujeitem ao jugo de Babilônia e sirvam Babilônia, porque isso é o que tem para vocês nesse momento. Jugo é uma canga, é pesado. Só que aqui a diferença é que Jesus, ele particulariza a expressão: tomai sobre vós o meu jugo. Glória a Deus. É o jugo dele, é o jugo de Jesus. E aí é legal que na sequência ele explica: eu sou manso e humilde de coração. Ou seja, você pega o meu jugo, e nesse processo de caminharmos junto, debaixo do meu jugo de Jesus, você vai aprender de mim. Aprender o quê? Ele já fala: eu sou manso e humilde de coração. Ou seja, quando ele fala manso, ele está dizendo, nesse contexto, você precisa se amoldar a Cristo. Você precisa pegar o molde de Cristo. Você precisa, no mínimo, tentar caminhar como caminhou Paulo: sede meus imitadores como eu sou de Cristo. Eu já ouvi muita gente falar assim: caramba, Paulo é muito convencido, era muito convencido. Como assim, sede meus imitadores como eu sou de Cristo? Imagina se a moçada aqui do louvor, liderança espiritual dessa igreja, chegar e falar: imitem a mim. Vai ter gente que vai falar assim: caramba, mas é o que Paulo fez. Sede meus imitadores, como eu sou de Cristo. Hoje eu e você podemos achar que foi convencido.
No contexto de Paulo e aqui do Novo Testamento, igreja primitiva, não era. Porque o modelo de escola, de universidade, de ensino que nós temos até hoje é novo. É de 200, 300 anos para cá, vem do positivismo para cá. Até então, as pessoas aprendiam pelo exemplo. Até então, o ensinamento era pelo exemplo. Eu tenho que olhar para ela, para ver se Cristo está na vida dela, para aprender de Cristo na vida dela. Portanto, está mais do que na hora de filhos e filhas de Deus, discípulos e discípulas de Deus, ter a ousadia nesse tempo de olhar para os seus filhos, de olhar para as pessoas da área da sua influência. Me imitem. Você já ouviu isso? Você já prestou atenção no que eu vou falar agora por diversas pessoas. Talvez nesta geração você será a única Bíblia que as pessoas vão ler. A única Bíblia que as pessoas vão ler. Se hoje a polícia de São Paulo recebesse uma ordem: prendam todos os crentes que estiverem nos shoppings de São Paulo, eu perguntaria para você: você seria preso? Eu não. Amém. Percebe? Então, eu sou manso, tomem a forma de Cristo. Paulo ele vai chamar a atenção dos romanos, para a igreja de Roma: não se amoldem, não se conformem a este século, a este mundo. E aqui, Cristo está falando: aprendam de mim, eu sou manso, eu tenho que aprender na mansidão de Cristo. E humilde, qual é a humildade que Ele está querendo comunicar para mim e para você? Essencialmente é uma só: aprendam a depender de mim, como eu vivi e vivo, dependendo do Pai. Ele não precisava, Ele é Deus, Ele é todo-poderoso, Ele é Senhor dos senhores, Ele é Rei dos reis, Ele tem um nome que está acima de todo nome, Ele é revestido de toda glória e majestade, mas Ele se humilhou à forma de servo. Aprendam de mim, que sou manso e humilde de coração, e encontrareis descanso para as vossas almas. Essa é a festa. Essa é a festa da alma que eu quero propor para vocês, que eu queria compartilhar da palavra hoje aqui com vocês. Se a festa para o corpo que o mundo dá cansa, atrofia, destrói, mata, deixa o corpo totalmente caído e no pó, o Evangelho diz para a minha alma cansada, para a minha alma abatida, para a minha alma triste, para a minha alma que chora compulsivamente no secreto por todas as dores dessa geração e desse tempo. Ele está dizendo: olha, você, Edmilson, se aproxime de mim, tome o meu jugo, Edmilson, e aprende comigo, vem na caminhada, porque eu sou manso, eu sou humilde, e é dessa forma que você encontrará descanso para a sua alma. A gente precisa de descanso para a alma. Ora, pastor, mas tem jugo. E se tem jugo, jugo muitas vezes é pesado, jugo é limitante. Mas não o jugo de Jesus. Olha como ele termina: porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. O povo do sítio, o povo da roça que está aqui, sabe exatamente o que é um jugo. Sim ou não? Deixa eu ver o povo da roça. Levanta aí o povo da roça, do sítio. Não é possível. Tá, ali tem. O jugo é aquela canga que se coloca ali no pescoço, aqui nas costas de 2 bois, para seguir um trilho, para arar a terra, ou para puxar um carro de boi, enfim.
Agora que eu falei, todo mundo já viu essa cena e essa foto, né? Levanta a mão e deixa eu ver. Ok. Temperatura caiu firme em São Paulo, hein? O pessoal nem quer levantar a mão. Deus te ama da mesma forma, fique em paz. Você não vai perder a salvação porque não ergueu a mão para falar o que é um jugo. Mas deixa eu te falar. O que é feito na roça, no sítio, na hora que o jugo está lá, que precisa de 2 bois? Você tem o boi bravo, o boi teimoso, o boi burro, o boi que não sabe em linha reta. E aí você tem um boi manso, que é o boi que vai no traçado. O que o povo da roça faz? Pega esse boi chucro, esse boi que é burro, coloca junto com o boi manso no mesmo jugo, naquela canga, e os 2 vão. O boi chucro, o boi teimoso, ele quer sair do caminho, mas ele não consegue arrastar o outro boi que é tão forte, tão pesado quanto ele. Só que esse é o boi manso. Jesus, ele olha para mim e para você e fala assim: tomai sobre vós o meu, e aprendam de mim que sou manso e... Ora, ele me convidou. Nesses 2 bois, quem vocês acham que é o boi manso? Você ou Jesus? Quem você acha que é o boi chucro? Amém. Tá claro? Tá bem entendido? Então Jesus fala: tomai o meu jugo. Por quê? Porque se eu estiver debaixo de outro jugo, eu vou fazer tanta bobagem. Quando você começa a entender a proposta do convite de Jesus, você começa a perceber que existe muita bênção no significado da sujeição. Porque a proposta de Jesus é que eu me sujeite a Ele, mas não tem opressão no simbolismo de Jesus. No simbolismo de Jesus tem parceria. Ed, vem ser meu parceiro. Eu vou ler para você, porque Paulo, ele aprofunda esse tema. Vai na 2ª carta de Paulo, se você tiver com a sua Bíblia, 2ª carta de Paulo aos Coríntios, no capítulo 6. Eu vou ler os versículos 14, 15 e 16. Ele diz assim: não estejais unidos em jugo desigual com incrédulos, pois que companheirismo tem a justiça com a injustiça? E que comunhão tem a luz com as trevas? E que harmonia há entre Cristo e Belial? Ou que parte tem o crente com o infiel? E que acordo tem o templo de Deus com os ídolos? Porque vós sois o templo do Deus vivo. Como Deus disse: eu habitarei neles e andarei entre eles, e eu serei o seu Deus, e eles serão o meu povo. Você está entendendo a profundidade do que Cristo está falando? E ele vai dizendo: o meu jugo é suave, o meu fardo é leve. Ou seja, jugo significa sujeição e opressão, ok. Mas no convite de Cristo, jugo tem a ver com parceria. Ou seja, o que define se o jugo que está sobre mim é pesado, é opressivo, me esmaga, me destrói e acaba comigo, são as companhias e os parceiros que eu escolho para andar. Está na sua mão. Muitos dos cansaços que nós enfrentamos hoje em dia têm a ver com as escolhas que nós mesmos fizemos. Então aqui, Jesus ele dá essa dica para mim: Edmilson, o meu jugo é suave, o meu fardo é leve. 2 Coríntios 5, um capítulo antes do 6 que a gente leu, no verso 17: aquele que está em Cristo é nova criatura.
as coisas velhas já passaram. As coisas velhas já passaram. Portanto, festa para a alma tem a ver com esse descanso que a gente só acha em Jesus Cristo. Bom, então quer dizer, pastor, que festa para a alma é descanso. Então deixa eu te dizer, pastor, eu não preciso do jugo de Jesus. Eu tenho grana, eu posso reservar o spa mais caro do estado de São Paulo. Eu posso reservar o cruzeiro mais chique que é feito pelo navio mais chique nos mares desse mundo. Eu posso ir para uma ilha deserta porque eu tenho grana. Aí eu vou e eu descanso. Se é isso que você entendeu, nunca foi sobre isso que Jesus falou aqui. Não é sobre isso. Não é sobre grana. Não é sobre utilitarismo. Não é sobre materialismo. Não é sobre capitalismo. Não é sobre hedonismo. Não é sobre essas sensações e esses prazeres que somente festa para o corpo proporcionam. Não é. O descanso do qual Jesus fala, grana nenhuma, psicologia nenhuma, psiquiatria nenhuma, psi nenhum, pastores humanos e carnais como eu, nenhum. Ninguém penetra para curar, porque Jesus está falando de um descanso que a minha alma precisa, que são cansaços que estão nos porões da alma, nos lugares mais secretos, onde a gente geme, onde a gente sofre calado e ninguém vê, ninguém sabe, às vezes nem a sua família. É nesse lugar que o Espírito Santo de Deus pode entrar. É nesse lugar que Ele vai e dá descanso para a sua alma. E essa é uma iniciativa intencional dEle, e somente dEle. Por isso Ele fala com autoridade: vinde a mim. E é Ele quem elege o público prioritário para esse convite. Espera aí, pastor, de onde o senhor tirou isso? Do texto. E eu vou ler para você agora, para a gente concluir. Se você tiver com a sua Bíblia aberta, olha o que Jesus fala, um versículo antes, do 28, quando eu lia no início dessa reflexão, o versículo 27. Olha o que ele diz: todas as coisas me foram entregues por meu Pai, e nenhum homem conhece o Filho senão o Pai, e nenhum homem conhece o Pai senão o Filho, e aquele a quem o Filho o quiser revelar. Presta atenção, quando ele diz, e aquele a quem o Filho o quiser revelar, olha a sequência: e aquele a quem o Filho o quiser revelar, vinde a mim, todos vós que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos darei descanso. O público prioritário de Jesus para dar festa para a alma e descanso para a alma são gente cansada e sobrecarregada. Ele conhece o Pai conhece o Filho, e Ele vai revelar isso para quem Ele quiser. E na sequência Ele fala: vinde. Vinde todos. Toda a população, todo mundo? Não, Ele especificou. Todos que estão cansados e sobrecarregados. Por que Ele especificou? Ele tem preconceito? Ele faz acepção de pessoas? Não. Mas Ele sabe que pessoas autossuficientes, pessoas que acham que não têm problemas, pessoas que acham que se bastam e se garantem, elas nunca vão se interessar por um convite desse. Mas Jesus sabe que gente cansada, sobrecarregada, que não suporta mais as suas cargas, elas não têm mais nada a perder. Falando de alma, elas são miseráveis,
Porque tem um ponto da minha vida e tem um ponto da sua vida que nós nos tornamos miseráveis. O miserável é aquele que chega num ponto que ele não tem mais nada a perder, ele já não tem mais vergonha nem pudor de pedir, de se humilhar, porque ele precisa. Porque se ele não pedir e não se humilhar, ele morre, a sua família morre, a sua história termina. Aí Jesus fala: eu vou revelar, é revelação. Ele vai entrar na alma, ele vai falar com essas pessoas e ele escolhe essas pessoas. Vinde a mim, quem está cansado, quem está sobrecarregado, porque eu tenho descanso para a sua alma, eu tenho festa para a sua alma, eu tenho festa para a sua casa, eu tenho festa para a sua família, eu tenho perdão, eu tenho amor para você. Tomem o meu jugo, carrega o meu jugo, vem comigo, escolhe a mim para ser o seu parceiro de caminhada, e não escolha para ser parceria de jugo com você o sócio sacana, a amante ou o amante, o traficante ou a traficante. Não vai escolher esse tipo de gente que te coloca para baixo, que te empurra para baixo, que detona a tua casa, mas aceite o jugo de Jesus, que vai ter cura, vai ter transformação, vai ter mudança de vida, impacto de vida, vai ter um outro tempo na tua vida. E deixa eu te dizer, vai ter festa. Porque quando fala aqui em descanso, esse descanso significa paz, e a paz que Cristo dá é diferente da paz que o mundo dá. Deixa eu te dizer, meu irmão, do começo ao fim do convite de Jesus tem jugo. Portanto, do começo ao fim da minha vida vai ter jugo, vai ter uma carga, vai ter luta, vai ter desafio, vai ter dificuldade. Mas quando ele fala aqui no meio que ele vai dar descanso para a minha alma, ele está dizendo: Edmilson, caminhe. Eu sei que você tem lutas, eu sei que você tem desafios, eu sei que você tem uma história, eu sei que você tem pessoas que te perseguem, que te afrontam, mas Edmilson, suporta o jugo, porque eu garanto para você, você vai caminhar. Tem bomba caindo, torpedo caindo, ameaças, bandidos, salteadores, tem gente querendo roubar a tua alma, mas eu garanto que você terá paz. Mais importante do que a cura que você busca, do que os problemas financeiros que você tem, mais importante é que você consiga caminhar em paz. Jesus orou e pediu: Mestre, Pai, passa de mim esse cálice. Mas Deus não permitiu que passasse. Jesus, ele consegue ir para a cruz. Jesus, na cruz, ele consegue perdoar os seus acusadores. Jesus, ele consegue só emitir palavras de amor na maior injustiça que um humano já sofreu nessa terra. Por que ele conseguiu? Porque ele tinha uma paz que não se acha nessa terra, é uma paz que vem do trono, e é a paz que ele propõe aqui. Você achará descanso para a sua alma e para a sua família quando você se render a esse convite. Vinde a mim, aprendei de mim, que eu sou manso e humilde de coração. Que Deus te abençoe.